Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1% ao mês de dividendos. E coincidência ou não, todos eles são do mesmo tipo. Mas antes de eu falar sobre esses 3 fundos imobiliários, caso você ainda não seja inscrito no canal, já considera se inscrever e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem vídeo novo aqui. E se você já é inscrito antigo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, como você já sabe. Isso nos ajuda bastante a seguir crescendo e entregando conteúdo de graça e de qualidade aqui no YouTube. Bom, uma observação simples aqui antes da gente ir direto ao ponto falar dos 3 fundos imobiliários. Você não deve escolher fundos imobiliários somente pelo yield deles ou pelo dividendo que paga. Eu vou falar aqui de 3 fundos imobiliários que eu considero bons fundos imobiliários, mas eles não pagam mais de 1% de graça. Existe um risco maior envolvido nesse tipo de fundo imobiliário e não é lá muito inteligente você ter uma carteira de investimentos não diversificada. Então, 2 dicas aqui. A primeira delas é diversifique a sua carteira e a segunda é analise o todo, todos os indicadores, a gestão do fundo e quais os ativos que ele tem. Agora sim, o primeiro fundo imobiliário é o FI DEVAN, código de negociação DEVA11. Inclusive, se você quiser saber todos os detalhes sobre o DEVA11, eu fiz uma live lá no meu Instagram com o Hélio e o Rodrigo, então é só procurar lá essa live. Você vai ver mais de 1 hora lá de bate-papo sobre os detalhes do fundo, a alocação do fundo, como é que funciona a gestão, como é que eles pensam a gestão do fundo. E isso é bem importante para você entender se você quer ser investidor ou se você já investe em DEVA11. Ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, um fundo de papéis, com foco em crédito estruturado, os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e tem um histórico impecável de até hoje não ter sofrido nenhum default, ou seja, não ter tomado nenhum calote. Isso não é tão comum para um fundo com o tempo que tem o DEVA11. Atualmente a diversificação da carteira está dividida da seguinte forma: 29% em multipropriedade, 18% em loteamento, 31% corporativo, 7% em shoppings, 11% em incorporação vertical e 1% em timesharing. E o detalhe aqui para a exposição em IGPM e IPCA no DEVA11, são quase 90%. Atualmente o preço da cota está em R$ 102,69 na data que eu estou gravando esse vídeo, e os dividendos na faixa média de R$ 1,20. Eles oscilam todos os meses, mas o dividend yield médio dos últimos 6 meses do DEVA11 está na faixa de 1,20% ao mês. Já o valor patrimonial por cota está em 98,20 e o P sobre VP cota em 1,04. Ou seja, ele está sendo negociado praticamente pelo valor patrimonial, sem muito ágio ali, e para os fundos de CRI a gente pode considerar mais, né, dar uma importância ainda maior sobre o valor patrimonial. E nesse caso aqui ele está sendo negociado somente 4% acima do valor patrimonial. O segundo fundo imobiliário é o Habit, código de negociação HABT11, é outro fundo de títulos e valores imobiliários, segmento de papéis, também focado em certificados de recebíveis imobiliários. É um fundo imobiliário não tão diversificado, mas também bem diversificado. Hoje ele tem 54% em loteamento, 30% em multipropriedades, 13% em incorporação, 2% em condomínio e 1% em condo hotel. O valor patrimonial da cota do Habit 11 está em 97,17 e o preço sobre valor patrimonial da cota em 1,21. Desses 3 aqui, o Habit hoje é o mais caro, está sendo negociado aí a cerca de 21% acima do valor patrimonial, né? Aquele valor considerado o valor patrimonial do fundo. Isso não necessariamente significa que ele é um mau negócio, mas sim que ele está sendo negociado com um ágio um pouco maior do que o DEVA11 e do que o outro fundo que eu vou falar aqui já já. A cotação hoje do Habit 11 está em R$ 118,79, o último dividendo foi de R$ 1,50 por cota e o dividend yield médio dos últimos meses é de 1,4%. Então se a gente tem de um lado ele sendo negociado com um ágio maior, ele está com um dividend yield médio maior também do que os outros 2 aqui, né? Que a gente está falando, vale lembrar, somente de fundos com mais de 1% de yield mensal, e ele está com 1,4% de yield mensal. E em relação à alocação, ele tem aqui em IPCA e IGPM
quase 80%. E o terceiro fundo é o Hectare, o HCTR11, um dos fundos que mais se popularizou nos últimos meses. Ele também é um fundo de títulos e valores imobiliários, um fundo de papéis. E vale lembrar que também, por ser um high yield, ele é um fundo mais arriscado e com um potencial maior de retorno. É o caso, né, o que ele está entregando aqui, um yield mensal de mais de 1% ao mês. Ele é também bastante exposto a IPCA e IGPM, um pouco menos do que os outros dois, tem cerca de 70% atualmente. E vale lembrar que essa alocação de IPCA e IGPM varia conforme o cenário projetado pela gestão do fundo. O HCTR, por exemplo, se beneficiou muito do IGPM, ele estava bastante carregado em IGPM, e agora ele meio que virou a mão ali, tem um pouco mais de IPCA do que antes, tá descarregando um pouco de IGPM e alocando um pouco mais em IPCA, pegando muito desse movimento de virada aqui, né? O IPCA subindo, o IGPM que tinha disparado, né? Chegou no acumulado de 12 meses, tá aí a muito mais do que 30%, e agora ele está dando uma baixada enquanto o IPCA sobe e o fundo captura isso de maneira estratégica para entregar um maior retorno para o cotista. O valor patrimonial por cota hoje é de 118,79 e o P sobre VP cota está em 1,04, coincidentemente o mesmo do DEVA11. A cota hoje está sendo negociada a R$ 124,30 e o dividendo, o último, foi de R$ 1,60. O dividend yield médio dos últimos meses é de 1,3%. Bom, dito isso, me fala aí se você quer que eu faça vídeo sobre algum desses fundos imobiliários em específico e me conte também se você tem algum desses fundos em carteira. Eu, como sempre, gosto aqui de expor a minha posição nos ativos quando eu falo sobre eles. Já vou revelar aqui que, primeiro, isso não se trata de uma recomendação de compra, mas eu tenho em carteira hoje o HCTR11 e tô sim pensando em acrescentar na carteira o DEVA11, que é um fundo que também eu gosto bastante. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, fica à vontade também para compartilhar ele com quem você quiser. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá!